Tá. E isso tem alguma coisa a ver com classe social, com etnia ou não? Não tem uma coisa específica? Não, assim? pode... o agressor, né, a pessoa que comete o bullying, ela pode ser tanto uma pessoa de nível socioeconômico mais elevado como de nível socioeconômico mais baixo. Não tem distinção. Assim como a pessoa que sofre o bullying. A agressão também. A agressão também. A vítima também é indistinto. Não é característico de uma determinada população. Ah, né? Tá certo. Você chamou a atenção à questão racial, né? Existem algumas questões relacionadas ao bullying que envolvem questões raciais. Né? Então, se a pessoa tem alguma diferença de raça, né? Que a gente chama de raça, mas se ela tem alguma diferença, pode ter alguém que se aproveite disso para cometer o bullying, né? No sentido da agressão, por conta dele ser branco, preto, né? Amarelo, o que for. Né? Então o bullying não é só, voltando, né, à questão inicial que você me fez, não é só uma questão relativa a uma agressão de natureza física ou psicológica, mas também racial, pode ser um bullying, é uma agressão. É uma agressão. Se for recorrente e sem a mínima fundamentação, sem um mínimo propósito, que a intenção desse agressor, pode ser classificado como bullying. E o agredido, professor, como se de repente, né, ele sofrer isso, como ele pode se defender? Então, no caso específico da escola, né, a defesa ela é bastante complicada, porque ela envolve o conjunto escolar como um todo. Né? Existem alguns mitos, né, que dizem que nessa escola não tem bullying. Se a escola disser que na escola não tem bullying, pode investigar, porque naquela escola tem bullying, entendeu? Porque é fechar os olhos. A prevenção é justamente o contrário. Se houver bullying, ele tem que ser externalizado, ele tem que ser trabalhado. E o trabalho não é um trabalho específico da direção, da coordenação, dos professores. Ele é dos professores, dos pais, da escola, do ambiente social em que a escola se encontra. Você não consegue fazer um trabalho isoladamente. Então o vitimizado, né, se ele se rebelar, ele vai parar de sofrer o bullying. Não vai. Não vai. Ele não vai ter força sozinho para sair da situação. Então ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda das pessoas que são responsáveis por ele naquele ambiente. Né? E esse tipo de ajuda, assim, são das pessoas, né? Não, ele sozinho mesmo? Ele sozinho é difícil que ele consiga sair, né? Porque com quem ele vai conversar, né? Normalmente ele se retrai, ele não se expõe. Né? Normalmente ele vai para casa e isso em casa os pais não detectam. Percebem que tem alguma coisa estranha, né? Que a criança não quer ir mais à escola, que a criança está com algum problema, mas não consegue identificar o que é que está acontecendo. Neste caso, se os pais perceberem alguma situação desta, né, tem que imediatamente conversar com os professores, conversar com a direção, ver o que está acontecendo, quais são as relações, quem são os amigos, o que eles estão trabalhando com essa criança, né, como é que percebe isso no ambiente escolar, para que você possa ter algum tipo de ação. Né? A ação ela nunca é uma ação isolada, não se consegue uma ação isolada. Até o senhor chegou na questão dos pais, né? Assim, para os pais poderem identificar é muito difícil, porque a criança ela fica muito retraída, ela né? Pra si. Tem como os pais identificarem que está acontecendo alguma coisa errada, ir atrás, ou algum conselho, né? Percebe alguma coisa estranha nos pais, tem como ele identificar isso? Tem, porque assim, é óbvio, os pais conhecem os filhos, né? Se o filho tem em casa tem uma atitude, né, sociável, é uma criança relativamente tranquila, né, e de repente, de uma hora para outra, vem apresentando comportamentos de depressão, comportamentos de isolamento, né, comportamentos às vezes até agressivos, né, é bom que se fique atento, né, porque alguma coisa está acontecendo. Né? Um outro elemento que eu acho que é interessante a gente citar, né, é o próprio rendimento escolar. Né? Porque quando a criança está sofrendo de bullying, ela começa a ter uma queda no seu rendimento.
né? Começa a ir mal na escola. Então, é um complexo de atitudes, né? Uma complexidade de atitudes que vão sendo desenvolvidas pela criança, que os pais, estando atentos, né, a essa complexidade, podem configurar. E no momento que configuram, obviamente terão que dar atenção a isso e terão que descobrir o que é que está acontecendo. E, professor, nós estamos falando na questão escolar, né? Mas o bullying, ele existe em outros locais, por exemplo, no local de trabalho, né? Entre os colegas de trabalho, isso existe também? Existe. O bullying, ele, apesar de não ser muito estudado em outros ambientes, né? Mas no ambiente de trabalho ele também pode ocorrer, né? A ponto da pessoa se sentir desmotivada a ir trabalhar, né? No caso da escola, a criança se sente desmotivada a ir à escola. No caso do trabalho, a pessoa se sente não pelo trabalho em si, mas pelo ambiente. Ela não tem mais ambiente de trabalho e isso pode prejudicar, inclusive, o rendimento dela no próprio trabalho, né?